Jesus Cristo, porque Deus é maravilhoso e nos dá a vitória todos os dias, né? Efésios 5, quem achou, diga amém. Oh, glórias. Olha aqui em Efésios 5, também acompanha aí. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Foi lá no versículo 15, amém? Versículo 15. Acharam? Amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remidos o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Oh, glórias. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, oh, glórias, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, sujeitáveis uns aos outros no temor de Deus. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma palavra que Paulo, né? Saulo, Paulo é o mesmo, né? A qual ele tem um encontro com Jesus, com Deus, né? Tem um encontro no caminho, né? Perseguindo o povo. E nessa trajetória todinha de Paulo, a qual ele se encontrou com Deus, muitas dificuldades ele teve, né? Porque quando muitos não davam valor para Paulo porque perseguia o povo de Deus, era mau, né? Era um homem mau, né? Um homem maldoso. E naquela época, para pregar a palavra do Senhor era difícil, né? Hoje bem fácil, né? Mas naquele tempo, naquela época, para pregar a palavra do Senhor era muito difícil. Então existia um homem mau, um homem corajoso, um homem com disponibilidade de matar o povo que fazia o bem. Um homem que fazia qualquer coisa para impedir a obra do Senhor, né? E este homem, na carta dos Efésios aqui, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, mas digo a vocês que, falando sobre glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra que nós devemos fazer, a obra que nós devemos fazer com amor no coração. É por isso que Deus aí teve um encontro com ele, porque Deus achou ele valente para fazer a obra do Senhor. Quando muitos não dão valor àqueles que a gente vê com os nossos olhos, acho que muitos queriam matar Paulo, né? Queria matar Saulo, né? O Paulo é o mesmo, né?
queria matar ele por ele seguir alguém, tinha que tomar coragem de alguma coisa, né? Mas Deus teve um encontro com ele em transformar ele, porque este homem daí, ele vai levar a minha palavra com coragem. E para levar a palavra do Senhor a toda criatura, tem que ter coragem, né? Tem que ter palavra, tem que ter amor, né? Tem que ser decidido na situação, não ficar em cima do muro, não é verdade? E aí eu comecei aqui pelo 5, né? Ser depois imitadores de Deus como filhos amados, porque nós temos que ser como Jesus Cristo, né? Ser imitador dele, aí levar a palavra, levar o amor do Pai, levar o conhecimento do Pai a toda criatura, assim como Jesus Cristo fez aqui para nos salvar. Com coragem. Também foi um homem muito perseguido, né? Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécio. Como é que dizer como nécio? Se fazendo de tolo, né? Dando uma de coitadinho, não é verdade? Disfarçando as situações, né? Dando uma de desentendido. Dando uma desentendido, né? Na palavra do Senhor, como nécio, para enganar as pessoas, mas está enganando a si mesmo. Sendo nécio, está enganando a si mesmo, está enganando o que aprendeu, querendo agradar e falar algo que o seu próximo quer ouvir, ou seja, comendo palavras enganosas. E aí, para agradar, para não falar a verdade, cala a boca, fecha a boca, engula aquilo que não é de Deus. E Paulo aqui não nos ensina isso daí. Ensina que nós devemos ser corajosos. Abra a boca quando tem que abrir. Fale quando tem que falar. Mas como sábios, não como nessa, mas como sábios na sabedoria. Porque você, quando vai repreender alguém, você também tem que ter sabedoria. Você também, para abrir a boca, você tem que ter sabedoria. Amém? O 6. Remidos o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus, são perseguidores na sua vida. Os dias são maus. A Bíblia não fala, falou, os dias são bem, não, os dias são maus. Dia a dia que nós enfrentamos e acordamos para enfrentar a batalha do nosso trabalho, das nossas jornadas, eles não são bem, eles são maus. Sabe por quê, irmão? Porque do mesmo jeito que Deus está ao nosso lado, nos protegendo, se nós não vigiarmos, damos lugar para o mal. E aí praticamos o mal. Aí se torna inércio, se torna sem vigilância alguma. Aí os dias se tornam mal. Aí você chora, ai meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que isso está acontecendo? Por quê? Porque você se fez inércio, você se fez de tolo, né? E os dias são maus. O inimigo só quer uma brechinha sua de qualquer palavra para ele poder se apossar. Para ele poder se apossar. É uma palavrinha só. Para ele poder se apossar, para poder o inimigo te acusar. Aí os dias são maus na tua vida. Os dias são maus. Mas sede vigilante. Sede vigilante. Sede cuidadoso. Vigilante quer dizer, seja cuidadoso naquilo que você for fazer. Seja cuidadoso. Tenha cuidado, irmão. Seja vigilante. Seja prudente naquilo que você for fazer. Não assentai na roda dos escarnecedores. Ah, irmão, mas eu não posso chegar no... Pode sim, chegue lá. Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Não deixe de falar com ninguém, mas não participe de piadinha.
de conversinha furada. Não é verdade? Isso quando não assente na roda dos escarnecedores, é isso aí que Paulo ensina. Não é verdade? É isso aí que a palavra. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não fique escutando piadinha, coisinhas, palavras vãs, palavras que não te identificam. Não se identifica com você, com a tua... Veja bem, aí vai passando uma mulher de Deus, arrumada, né? Aí todo mundo identifica ela como uma mulher de Deus. Mas se vê ela na rodinha de escarnecedores, se vê ela na rodinha de piadinha, essa coisa, ele mesmo vai falar: você não pode, porque você é crente, você é uma mulher de Deus. Ele mesmo, o inimigo mesmo te acusa. Os dias se tornam mal para você. Os dias se tornam mal para mim. Não é verdade? Porque vê o irmão Ricardo aonde? No meio de uma rodinha de quem não pode estar. A gente pode cumprimentar, a gente pode saudar. Se não é com a paz do Senhor, o ímpio pode ser com boa tarde, boa noite. Olá, gente, tudo bem? Tá tudo jóia? Pelo seu caminho, porque senão os seus dias se tornam maus, e muito maus. Aqueles que até te cumprimentam, que te saudam, eles mesmos falam de você. Sabia disso, irmão? É. Aí você pensa que você tem amigo. Tá errado, irmão. Por isso que Paulo, quando Deus teve um encontro com Paulo, ele teve a separação. Verdade? Ele aí se separou. Ele não conhecia tanta gente importante? Aí diga, não era um homem importante? Não é verdade? Ele conhecia tanto homem, tanta gente importante, tanta gente grande, mas odiaram a ele, né? Por quê? Porque ele se separou. Ele se separou, né? Ele se separou. E ali ele disse: não, agora meus caminhos são esses daqui. Não posso mais me juntar à roda dos escarnecedores, porque verdadeiramente encontrei alguém que me salvou. Verdadeira, porque Deus ele faz e desfaz. Você está entendendo? Isso aconteceu na minha vida. De Deus dizer mesmo assim para mim: ó, irmão Ricardo, vai acontecer isso contigo. E acontecer. Aí muitos disseram assim: ó, eu tenho como te tirar. E Deus falou assim: eu que te coloquei e eu que te tiro. E aí Deus me tirou. Eu sou prova disso, né? E por que eu vou dar vazão para as rodas dos escarnecedores, para a roda de conversas que não me enchem, que não me preenchem, né? Que não me ocupam e que só desocupam e que só me atrasam. Então vigiai. Estou aqui no 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Buscai para que você possa. Pergunta ao Senhor: Senhor, qual a sua vontade na minha vida? Qual a sua vontade em meu andar, em meu falar? Senhor, pergunta ao Senhor, conversa com o Senhor: Senhor, o que é que eu faço para mais te agradar? Porque às vezes a gente pensa que está agradando o Senhor e a gente não está agradando o Senhor. Então Paulo ele disse assim: Senhor, o que mais eu faço para te agradar? O que é que eu faço mais? Onde é que eu vou buscar? O que faço eu? Por onde começo? É assim, meu irmão, o dia a dia. Sabe? Até no seu sair no portão da sua casa. Às vezes a vizinha está te observando para que lado que você vai. Entendeu? Às vezes sua vizinha está falando assim, ó. Aí ela tira o olho assim e fala: opa. É só para ver que você não está olhando para ela, mas ela está dizendo: eu estou seguindo. Não é verdade? É seguidor, nós somos, meu irmão, nós somos perseguidos. Não é verdade? Nós somos perseguidos. E pensa que não. Muitas vezes eu no meio do caminho, mas Senhor Ricardo, eu te vi tu passar. Eu falei: eu nem te vi. Não é verdade? E já pensou se eu estou fazendo alguma coisa de errado?
Então é assim, irmão. Quando tu sai da porta da tua casa, já tem um oi te olhando já, né? Para falar de tu, para falar de mim, né? Então é assim, poxa vida. É assim, Ricardo? É porque os dias são maus. Tá certo? Porque para seguir os caminhos do Senhor, a porta é estreita. É estreita, não é larga não. Quem prega a porta larga, um dia vai se ver com o Senhor, né? Mas não é fácil. Não é fácil eu dizer o que só te agrada e querer tirar tudo de ti. Um dia eu vou pagar. Então tem que dizer a verdade. Doem que doer. Não é verdade? Então, por isso não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor na tua vida. E não vos obrigueis, e não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Oh, glórias a Deus. Então não contendeis com vinho, com festa. Você vai numa festa? Eu posso ir numa festa? Posso. Então existia uma cidade, né, em que havia festa, havia como é que se diz que eu digo? Staltra, né? Alguém que, como o povo fez o boi para ficar adorando, não é verdade? Então o ídolo, né? Uma ídola, uma mulher famosa, né? Um homem famoso, não é verdade? E que você às vezes numa cidade, vamos dizer, uma cidade pequenininha, existe um homem que ele faça, e uma mulher que faça bem a cidade. Aquele homem vai ser adorado, não vai? Vai ser adorado por todos, não é verdade? Então acaba que um dia ele ou ela morra lá, venha chegar a falecer. Aí a cidade fala assim, aí em questão a este homem, esta mulher que fez tanta coisa, ou que fez festa, fez folia, que não sei o que bababá, encheu o coração do povo, vai ser adorado. Isso existe, não existe? Tá entendendo? Principalmente cidadezinha pequena, né? Não é verdade? Então Deus falou assim, ó, e não vos embriaguei, porque muitas vezes o próprio povo de Deus, ele acaba se empolgando com a situação. E muitos chegou já a mim e falou assim, o que tem, Ricardo? Beber um vinhozinho? O que tem, beber uma cervejinha? É sem álcool. É sem álcool, para mim tudo é com álcool. É cerveja, tudo é com álcool. Mas Ricardo, mas tu não bebe, mas nem um pouquinho? Não bebo não, filho. Deus me libertou. Não bebo não, meu filho. Quando eu aceitei a Jesus, o que eu pedi para Deus foi que Ele me libertasse. O Espírito Santo já se apossou. E a palavra não faz, se é santo, se santifique mais. E se é sujo, se suje mais, né? Então não se embriagueis. Porque Jesus, quando chegou e Ele transformou a água em vinho, mas também Ele falou para os discípulos dele, disse assim, porque os discípulos, né, os seguidores, Senhor, mas tudo que tem na mesa eu posso me servir? Aí Ele disse assim, eu vou na festa também, entendeu? Eu vou, vocês vão primeiro, tá entendendo? Mas tudo que tem lá, nem tudo vocês podem se servir. Precisa se dividir, né? Por quê? Para que o povo veja a diferença. Vocês me seguem, mas tem gente, mesmo o povo de Deus, acaba se misturando. Aí é quando vem os dias maus. É quando vem os dias maus. É um golinho pequenininho. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu fui, não conhecia minha esposa ainda, né? Graças a Deus que hoje eu tenho essa belíssima esposa aqui. Oh, glórias, graças a Deus, né? É apanhando todo dia, mas tá bom demais. Oh, glórias. E eu não conhecia ela, eu viajava muito, eu era chefe de uma empresa muito grande. E aí eu indo pro interior, coisa e tal, né? Todo papapá, né? E ali o dono daquela vinha ali
Disse-me assim: Ricardo, o que é? Só um pouquinho. E eu novo convertido, mas eu sabia que Deus tinha me libertado, né? Mas só um pouquinho, Ricardo, é do melhor vinho, é do melhor vinho. Aí meu patrão falou assim: porque senão a gente não fecha negócio. Puxa vida, eu não bebo, e para Deus me libertar, irmão, né? Você aceitou a Jesus para Jesus te libertar de todo o mal. Eu peguei o copo, fiz assim, deixei lá, não bebi, eu toquei na língua, mas o cheiro era bom demais, né? Tá vendo aí, irmão, como é que é a situação? É? E se eu engulo o negócio, não é verdade? Não ia não. Não ia não, irmão. Não ia não, eu ia ficar zaroio. Né? Então a palavra aqui nos ensina, irmão, não se embriagueis, né? E não vos se embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, isso alegra o Senhor. Aí você vai falar a verdade, irmão, né? Mas não se engane, não. Não se engane. Não se dê uma de nécio. Não se dê uma de abestalhado, né? Seja sábio. Porque é abestalhado, né? Ficou abestalhado no meio do mundo, já era. Não é verdade? Não sabe mais nem por onde que vai, né? Então, Ricardo era assim. Então, o Ricardo parou. Né? Mas não se dê oferecer, não é porque eu estou na festa, eu vou participar, eu vou agradar o meu amigo aqui, ó. Vou agradar o meu amigo, né? Eu vou agradar ele vai ficar contente comigo, é meu amigo. Não faça isso não, irmão. Eu tenho inimigo por causa disso. Não faça isso não. Então a palavra aqui nos ensina, né? Portanto, no 18, e não embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo. O 9, palavra entre vós, é o 9, né? E não, o 8, e não embriagueis, falando entre vós com salmos, hinos e cântico espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nosso, ao nosso coração, ao vosso coração. Então, irmão, cantai, louvai, aonde você estiver, sozinho, você abra a boca e fique louvando ao Senhor. Não tem nada o que fazer? Louva ao Senhor. A parede lá do outro lado está te ouvindo, você louvando ao Senhor. Teve muitos que se converteram, por quê? Porque tá ouvindo, aí a voz da irmã, nossa, a irmã tem aquela voz, podia estar cantando aí a música aí não, mas ele está escutando, mas aí está penetrando dentro da parede, atravessando, e aí o irmão está desconvertido lá e se converte, né? Por quê? Deus está falando assim, olha, mas dando e louva ao Senhor, abra tua boca, canta, louva ao Senhor. Tá triste? Canta. Tá alegre? Canta. Tá faltando alguma coisa dentro da tua casa? Louva ao Senhor, né? Teu celeiro tá cheio? Louva ao Senhor, não é verdade? Ô criançada, quando chegar junto dos teus colegas, canta um pedacinho de louvor. Mas rapaz, você sabe cantar esse louvor? Eu também já fui da igreja, então volta, né? Volta pra mim. Não se misturar, né? Com os ímpios, que eu vou dizer, irmão. Porque não agradai aquilo que não satisfaz ao teu coração. Não é verdade? Porque é no louvor que Deus opera. É no louvor que o inimigo sai de junto de você. É no louvor que Deus abre as portas.
É no louvor que Deus te dá livramento. Não é verdade? E muitas vezes a gente está dirigindo na estrada e a gente está louvando o Senhor e eu grito. Outros dias, quando eu vim de Pernambuco com a Solange, que a gente veio, que eu queria chegar em casa logo. Aí Solange não queria dormir, mas o sono pegou ela foi dormir. E eu fiquei gritando dentro do carro que nem doido, louvando assim, né? Aí eu já foi embora, eu cheguei de manhã, né? E Deus foi operando, irmão. E Deus foi operando. E o mal vai saindo de junto de você. O 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De graça ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo. Você veio aqui por tudo. Por tudo na tua vida. Por tudo, irmão. Por tudo. Porque Deus te dá livramento. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor. E o 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros por temor de Deus. Sabe? Muitas vezes você não quer escutar o irmão, mas escuta um pouquinho ele. Talvez ele queira desabafar com você. O irmão quer desabafar com você e você não dá ouvido para ele. Aí você dá uma palavrinha de conselho para ele, ali ele ó, se animou. Não é verdade? Então escuta teu irmão. Escuta teu irmão. Dá ouvido para ele. Talvez ele queira falar alguma coisa, ele pode querer tirar uma dúvida do seu coração. Ele tem que tirar uma dúvida do coração dele, né? E ele está ali encafufado com o negócio. Aí ele fala: Jackson, tu pode me explicar isso? Mas também não fala muito não, ele fala pouquinho. Aí você não se empolga não, mas vai lá e fala do nosso Senhor. Não, irmão, é assim, ó. Você sabe, irmão, é assim, ó. Porque muitos também já vão assim: numa conversa e outra, ô Ricardo, peraí, eu vou perguntar pro Ricardo, porque ele sabe dizer a resposta certa. É 2 palavras. Puf. Fechou todo mundo. Entendeu? 2 palavrinhas. Acabou. Mas eu quero tirar uma dúvida com você. Mas eu posso namorar com um ímpio? Não, irmão, não pode. Pronto. Você quer me explicar? Eu te explico, sim. Porque eu sou luz e ele é trevas. As trevas não se juntam com a luz. Mas como assim? Pera aí, irmão, você pode se salvar. Não é que eu não posso namorar com você. Não é porque eu posso namorar com você, irmão, mas a gente pode se explicar. Tá entendendo? Você tem que se converter. E eu vejo realmente que você está convertido, e porque sabe onde a gente se encontra. Não é verdade? Então, irmão, não é assim desse jeito. Agora, quando você vem de lá, tá entendendo? Aí você vai vigiar para que seu marido e sua esposa se converta, né? Mas se ele não se converter, ele vai ficar na dele, ela vai ficar na dela, né? Mas precisa disso a gente ter sabedoria do Senhor, tá entendendo? E não misturar as coisas de jeito nenhum, né? Por isso que Deus fala aqui a sabedoria. Aí Salomão disse para mim assim: Senhor, Deus falou para Salomão: Salomão, o que é que tu queres? Sabedoria para lidar com todo mundo. Se ele conhecia a palavra, ele ia se dar com os ímpios. Então ele tinha que falar a língua dos ímpios, mas por cima ele tinha que falar a palavra do Senhor, né? E para isso ele tinha que ter sabedoria. Você não vai perder o amigo? Não, nós pode ser amiga, nós pode ser amigo. Mas dia a dia você vai conhecendo o que é os caminhos do Senhor. Certo? Por quê? Porque Deus te dá sabedoria. Você não canta outro tipo de música? É só esse que Deus me ensinou. É o louvor na minha boca, vem do coração. Você vai ver que tua vida vai mudar, né? Vai ver que a tua vida vai mudar. Não é verdade? Porque é assim que Deus ensina. E Deus assim transformou Paulo, um homem brabo, um homem valente, um homem corajoso, um homem que disse que ia matar toda a nação, vou dizer, né? Porque o povo de Deus é uma nação, não é verdade? E ele disse-me assim: eu mato, eu vou lá e me dá só ordem. Não é verdade?
Aí Deus disse: é isso aí que eu quero para levar a minha palavra. É você que Deus quer para levar a minha palavra. É a palavra, né? É a palavra que Deus quer que você leve. É a palavra. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque Deus quer que você aprenda a palavra. Tão somente uma palavra Deus opera na tua vida e na minha. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já vou encerrar, né? Até aqui Deus me deu, né? O amor de Cristo com todos nós, um com os outros. O amor de Cristo, o primeiro amor. Cadê seu primeiro amor? Né? Então volte ao seu primeiro amor. Ah, qual foi o primeiro amor? Quando você conheceu, que você que chegou aqui na igreja. Seu primeiro amor, Deus, né? Você veio com vontade, você vinha com vontade, você falava com vontade, você estava alegre com vontade, né? Então o primeiro amor, Deus, né? Louvar com vontade, buscar Deus com vontade. Aí a tua matéria na escola vai melhorar, o teu trabalho vai melhorar, o teu patrão vai olhar com você diferente, as clientes vão começar a chegar, né? Os clientes vão começar a chegar. Aí você vai falar mesmo assim: eu nunca vi tanta gente na minha vida, e tá chegando gente, né? E você vai tendo o primeiro amor. Não é verdade? Por quê? Porque muitos podem entrar nessa porta por aqui só no teu andar e convidar, não é? No teu andar e no teu convidar, no teu falar e no teu bom dia. Não é verdade? Ah, porque aquele homem ali não é crente, eu não falo com ele. Opa, gente, tudo bem aí? Tá tranquilo? Joinha. Tô indo ali, daqui a pouco eu volto. Sim, mas Ricardo é barulhento, né? Mas é assim mesmo. Não é verdade? Ó, mas o Jackson, pô, gosta de falar. É assim mesmo. Deixa o homem aí. Não é verdade? E aí vai, irmão. Tá entendendo? Bom. Aí ele falou: rapaz, porque tu é diferente. Não é verdade? Tu é diferente. Então você tem que ser diferente. Deus chamou Paulo e ele se tornou a ser diferente. Então seja assim, seja um homem valente. Não perca suas forças. Mulher, não perca suas forças. Mas, pelo amor de Deus, para bater em mim não. Mas não perca suas forças. Seja corajoso. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.